Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Criminalmente, em que hoje iremos regressar às nossas crónicas criminais. Sem mais delongas, vamos a isto. Muito bem, para inaugurar as nossas hostilidades, temos aqui um caso que saiu há poucos dias, em que, na moita, a coordenadora de uma IPSS e o seu marido estão acusados de desviar 300 mil euros. Muito bem, o que aqui temos é uma situação em que alguém se aproveitou dos seus cargos de chefia para fazer desvios de montantes e influências. No caso concreto, temos a senhora a beneficiar o marido. Porque lá está, é o marido, não é? Bem, isto aqui não traz nada de novo. Bom, os crimes terão ocorrido entre 93 e 2015. Está tudo a decorrer como planeado no que ao processo diz respeito. Por isso, à partida, é deixar as coisas andar e tudo irá correr pelo melhor. Contudo, e infelizmente, este é o pão nosso de cada dia no que toca às IPSS em Portugal. Tudo muito bem que há IPSS que são legítimas, que são inteiramente nobres não só na sua missão e visão, mas também na forma como chegam até elas, mas também são muitos os casos em que temos esses aproveitamentos, estas formas de lavagem de dinheiro e tudo o resto. Qual é que é o grande problema? Muito provavelmente, se eu tivesse que apontar dedos, apontaria às fiscalizações, em que muito certamente na esmagadora maioria dos casos as mesmas são efetuadas por pessoas que são conhecedoras da IPSS, das suas intenções e da forma como funcionam, e deixam estas situações passar por baixo do tapete. Aquilo que se poderia sugerir para que este tipo de situações nefastas e inadmissíveis ocorressem era que as fiscalizações fossem inteiramente neutras, não é? Não há aqui qualquer tipo de relação social ou afetiva ou o que quer que seja. São pessoas que aparecem sem aviso prévio para ver as contas, ver o fluxo monetário, ver como é que a coordenação e os recursos humanos funcionam, ver como é que estão os estatutos, como é que estão as pessoas a exercer as suas funções, se é termo, se é contrato precário, há quanto tempo é que estão com contrato precário. Contudo, isto é claramente um sonho utópico, é algo que vai continuar a acontecer porque o país assim o pretende e de certa forma quase que o exige, mas no caso concreto houve alguém que deu com a língua nos dentes, temos uma acusação que foi formulada, temos os indícios devidamente recolhidos e à partida iremos ter uma condenação e uma indemnização. Posto isto, vamos ao próximo caso. Muito bem, este bastante recente, em que temos um grupo de portugueses que são acusados por violação por duas indivíduas espanholas. Muito bem. Este é um dos típicos casos em que cada lado da história conta a sua perspectiva. Elas dizem que foram violadas, em que estavam numa simples noite, em que conheceram uns rapazes e confraternizaram e combinaram ir então até um quarto de hotel. E para seu grande espanto não era apenas um, eram 4 e resultou de uma violação em que foi utilizada a força, foi utilizada a coação e tudo o resto. Eles dizem o contrário, dizem que foi tudo consentido e no que a violação, abuso sexual e tudo o resto diz respeito, a partir do momento em que existe consentimento, não existe qualquer tipo de prática de crime. Contudo, existe esta antítese, uns dizem uma coisa, outros dizem outra. O que é engraçado é que para todos os efeitos, e que, pelo que a notícia aponta, atendendo às perícias que foram efetuadas, não há quaisquer tipo de sinais de violação por parte das alegadas vítimas. Só por aí já temos alguns alertas a dar de si. E também temos aqui um apanhado do advogado em que critica toda a comunidade espanhola, que veio em peso quase que fuzilar os 4 portugueses e dar aqui a ressalva de que o consentimento em Espanha, ou a forma como o mesmo é aprovado, como o mesmo é encarado, é bastante diferente do que aqui em Portugal. E em Espanha
é necessário mais informação, é necessário algo mais palpável do que a questão de ter sido algo que foi obtido com força ou com agressão ou com violência. Que pode agravar o caso, pode agravar a forma como chega a um tipo de consenso. Muito bem, as coisas estão a decorrer, 2 portugueses foram submetidos a prisão preventiva, outros 2 estão em liberdade, se não estou em erro até já estão em Portugal, e uma vez que tudo está a decorrer, das duas uma, ou vamos ter uma acusação formal e vai chegar à conclusão de que a violação se consumou, e assim sendo, pronto, aplica-se a pena e cabe aos portugueses, aos alegados arguidos, cumprirem-na. Contudo, se o outro lado da moeda se verificar e que efetivamente não se consumou qualquer tipo de violação, foi tudo consentido, então também espero eu que as alegadas vítimas sejam punidas pelo menos com o pagamento das custas judiciais e o pagamento de uma indemnização por violação da imagem pessoal de cada um dos envolvidos. Pelo menos. Se existe alguma pena de prisão associada, bom, bem, logo veremos. Vamos ao próximo e último caso. Temos aqui um conjunto de agressões que decorreram em Coimbra em 2017 e a fim de 4 anos a vítima decidiu pronunciar sobre o que aconteceu, e o mais ultrajante no meio disto tudo é que os agressores foram identificados, um deles com um nível bastante intenso no que toca a reincidência, e vá-se lá perceber como e porquê nenhum deles foi detido e nenhum deles pagou o que quer que seja pelas atrocidades que cometeram. Ofensa de agrado física, claramente. Talvez possamos chegar à tentativa de homicídio, atendendo à gravidade dos ferimentos e à quantidade de lesões que se verificaram com o decorrer do tempo, mas, para todos os efeitos, continua a ser irrisório como aqui algo tão nefasto que decorreu em plena luz do dia, em frente de dezenas de pessoas, não resultou em qualquer tipo de intervenção por parte das autoridades. Ou pelo menos algo palpável, uma acusação penal, uma prisão preventiva, algo do género. Passaram-se 4 anos e os agressores, vamos supor, estão na vida deles e a rirem-se da situação. Também me cruzei com situações como pessoas que criticaram a inação, até aparece aqui na peça, a criticar a inação por parte de quem está a assistir. Tem o seu sentido de ser, é verdade, mas estamos a falar de 2 atores claramente violentos e, para todos os efeitos, ninguém gosta de correr esse tipo de riscos. Ou poucos são os que estão a correr. Para todos os efeitos, mais à frente no vídeo podemos ver que há algumas pessoas que se mobilizam para apoiar a vítima e os 2 agressores acabam por, com bastante calma, com bastante tranquilidade, afastarem-se. Mas lá está, isto são questões sociais e vão demorar o seu tempo a serem resolvidas. O que é certo é que se quando uma vítima de violência doméstica toma a própria vida ou é morta pelo companheiro e vem para a televisão numa qualquer crónica criminal dizer que todos nós falhamos como cidadãos, este é um caso claro em que não só nós falhamos como cidadãos, como as entidades de justiça e os OPCs falharam por pura inação. Tudo muito bem que a vítima não morreu, mas está gravemente marcada para o resto da sua vida. Muito provavelmente sofre de PTSD, uma vez que ela alega que sonha ou ocasionalmente sonha com o incidente com bastante regularidade, e a própria mãe da vítima também apresenta alguns desses sinais, uma vez que ela própria relata que quando fecha os olhos por vezes depara-se com a imagem do filho a ser violentamente agredido. Posto isto, é lamentável, não há outra palavra a escolher, mas é o país em que vivemos. Há muito para fazer, há um trabalho muito árduo para
evitar que este tipo de situações ganhem forma, mas mais do que sensibilizarmos os cidadãos a comportarem-se exemplarmente, temos também exigir das nossas políticas e das nossas forças de segurança a darem o exemplo. Pode ser? Bem, sem mais delongas, chegamos ao fim de mais uma Crónica Criminal. Estejam à vontade para deixar os vossos comentários e as vossas opiniões e vemo-nos num próximo vídeo. Fiquem bem.